Chegou a hora do mês de julho. Uma notícia que ganhou bastante repercussão foi a do soldado maranhense de 29 anos ferido em uma zona de conflito na Ucrânia. Ele teve parte da perna amputada e viveu momentos de terror até ser socorrido. Outro caso que chamou a atenção em julho também foi a violência praticada contra um policial militar. O responsável pelo crime, o prefeito da cidade de Garapé Grande, alguém que deveria zelar pela vida do seu povo. E tudo aconteceu após uma discussão por causa dos faróis de um carro. Mas calma, que neste mês nem tudo foi amargo. Uma receita doce virou a sensação do momento, o morango do amor. A sobremesa tomou conta das redes sociais e todo mundo queria experimentar. Teve gente, claro, que também aproveitou para lucrar. O mês de julho começou marcado por uma tragédia que reacendeu o debate sobre violência no trânsito em São Luís. No bairro do Anil, um acidente deu origem a uma cena de brutalidade que chocou toda a cidade. Afrânio, morador do Maiobão, teria colidido com um carro e, em seguida, atingido a estrutura de uma casa. Testemunhas afirmam que ele conduziu o veículo possivelmente embriagado e chegou a ferir pessoas que estavam próximas ao local. Na tentativa de fugir, foi perseguido por motociclistas e alcançado nas imediações do Planalto Pingão. Cercado, acabou espancado com socos e chutes, principalmente na cabeça. Mesmo socorrido com vida e levado ao hospital Clementino Moura, o Socorrão 2, não resistiu. Um episódio que expõe não apenas o caos no trânsito, mas também o avanço preocupante da justiça com as próprias mãos. Essa violência, né, ela é o resultante de muitos fatores. Você tem no dia a dia do trânsito os conflitos que são gerados pela própria natureza do trânsito. As pessoas saem de um lugar, vão para outro, e as trajetórias entram em conflito e todo mundo acha que a sua trajetória é a mais perfeita e que se o outro interferiu na sua, ele está errado e você está certo. Então, no trânsito, todo mundo está com a razão. Outros episódios recentes envolvendo brigas no trânsito foram registrados nas últimas semanas. Em todos, a presença de violência verbal, física com ferimentos, que por pouco não se transformaram em verdadeiras tragédias com mortes. E um ponto em comum chama a atenção: o descontrole emocional ao volante. Se julho começou com violência urbana, também trouxe um drama que cruzou fronteiras. Rafael Paixão, maranhense de 29 anos e natural de Imperatriz, foi gravemente ferido na zona de conflito na Ucrânia. Atuando como combatente no exército ucraniano, pisou em uma mina borboleta, artefato pequeno, mas com alto poder destrutivo. Após cirurgia, segue estável e em acompanhamento médico e psicológico. Por videochamada, confirmou à mãe que não pretende retornar ao fronte e que quer voltar ao Brasil assim que puder. Um retrato de como a guerra, mesmo distante, tem alcance profundo na vida dos maranhenses. O Rafael chegou ao fim da missão e ele foi deslocado para pegar 2 militares para fazer a rotação. E nessa intervalo de buscar os militares, ele pisou numa mina borboleta e foi atingido. Hoje, pela manhã, a gente teve essa informação, recebemos a ligação dele pós-operatório, ele foi operado, está hospitalizado, perdeu o pé esquerdo, perdeu do joelho, um pouco do joelho para baixo, mas está estável, está vivo, né? Foi um milagre de Deus. Ele contou um pouco do que aconteceu. Ele andou 9 quilômetros arrastado por um outro militar, estava dando suporte para ele. Também no campo da violência, mas agora envolvendo uma figura pública, outro caso ganhou repercussão nacional. José Vitor Xavier, prefeito de Garapé Grande e eleito em 2024 com mais de 70% dos votos, tornou-se suspeito de assassinar o soldado da Polícia Militar, Geidson Thiago da Silva Santos. O crime ocorreu durante uma vaquejada lotada em Trizidela do Vale. Testemunhas relatam que o PM teria apenas pedido para que o prefeito abaixasse os faróis do carro, que estavam direcionados para uma mesa. Irritado, o prefeito teria ido ao próprio veículo, pegado uma arma e efetuado pelo menos 5 disparos contra o policial, que estava de costas. Agora, José Vitor está na mira da polícia e o caso pressiona ainda mais a relação entre política, segurança e responsabilidade pública.
O crime aconteceu durante uma vaquejada. Havia grande movimentação de pessoas no evento, mas isso não foi o suficiente para intimidar o prefeito de Igarapé Grande, apontado como principal suspeito do assassinato. De acordo com testemunhas, a vítima teria pedido para que João Vitor abaixasse os faróis do seu carro, que estavam em direção a uma mesa, incomodando quem ocupava o espaço. Insatisfeito com o pedido, o prefeito foi ao próprio veículo, pegou uma arma de fogo e, em seguida, atirou pelo menos 5 vezes contra o policial, que já estava de costas. Mas julho também registrou avanços históricos. Na madrugada de uma sexta-feira, a Rede Estadual de Saúde realizou seu primeiro transplante de fígado, um procedimento inédito fora do âmbito exclusivo do Hospital Universitário da UFMA. A cirurgia durou 4 horas e meia, utilizando como doador um homem com morte encefálica. Enquanto 14 pessoas aguardam na fila para um transplante na rede estadual e outras 15 já foram operadas no hospital universitário somente em 2025, o marco representa a ampliação de acesso e a capacidade técnica no Maranhão. Este é um momento histórico para a saúde do Maranhão. Realizamos no Hospital Dr. Carlos Macieira o primeiro transplante de fígado da rede estadual. Um procedimento de alta complexidade que reforça o nosso compromisso com a vida. Esse avanço é o resultado de um trabalho estruturado, investimento em tecnologia, formação de equipes especializadas e o credenciamento do Hospital Carlos Macieira pelo Ministério da Saúde no fim de 2024 para realizar transplantes de fígado e rim. No trânsito, porém, os riscos continuaram presentes. Casos de rachas voltaram a chamar a atenção, reforçando as penas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro, como multa gravíssima, suspensão da CNH, apreensão do veículo e até prisão quando há feridos ou mortes. Uma lembrança necessária em um mês já marcado por tragédias várias. Ainda na área da segurança, outro caso de grande repercussão foi a investigação sobre o acidente no cartódromo, envolvendo Daniele Lopes Marinho, de 23 anos. O cabelo da jovem ficou preso no motor do kart, exigindo ação rápida do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto e da cena impressionante, fios ficaram enroscados nas engrenagens. Daniele não sofreu escalpelamento e segue em recuperação. O caso levantou alertas sobre a necessidade do uso correto de equipamentos de proteção em atividades esportivas. Enquanto isso, no sul do Maranhão, uma operação revelou uma realidade dura, mas ainda presente no país. Em uma fazenda na zona rural de Benedito Leite, 49 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão. Os alojamentos improvisados, sem piso ou proteção, redes praticamente coladas umas às outras, evidenciavam as condições degradantes. Segundo o Ministério Público do Maranhão, além da precariedade, muitos não tinham registro em carteira e recebiam menos que um salário mínimo. A operação, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Trabalho, além da Superintendência Regional do Trabalho, escancarou o lado sensível de um modelo produtivo que ainda explora vidas. De acordo com o Ministério do Trabalho, só em 2025 já foram resgatados quase 150 trabalhadores em condições análogas à escravidão no Maranhão. Se o mês teve denúncias e fiscalização, também teve tendências que ganharam as ruas e as redes. O morango do amor, com sua casquinha crocante e o famoso toque azedinho, virou febre entre os maranhenses de todas as idades. O aumento repentino na demanda elevou os preços da fruta, que deixou de ser um item eventual e passou a figurar nos carrinhos, nas receitas e nos vídeos virais. Mas apesar de parecer simples, o preparo exige técnica, tempo e delicadeza, e nem todo mundo que tenta replicar o doce consegue acertar o ponto perfeito. O aumento na procura pelos morangos acabou ocasionando na alta dos preços. O que antes era apenas um item de consumo ocasional se tornou praticamente essencial para os maranhenses. Foi a procura dos clientes, né? Os clientes, que estavam me deixando louca. Cadê o morango do amor? Bota no teu cardápio. Eu falei, meu Deus, eu não vou fazer isso, deve ser muito trabalhoso, né? E aí eu não queria fazer. Aí aproveitei e fiz.
comprei um pouco de morango e fiz. E deu certo. Tipo, esgotou em 2 minutos. Aí eu falei, não, eu vou botar isso no meu cardápio. O máximo que eu já consegui foi 203 unidades. E foi justamente em meio ao cotidiano agitado de julho que a Polícia Civil desencadeou a Operação Dinheiro Sujo, desarticulando um esquema suspeito de lavar dinheiro por meio de jogos de azar nas redes sociais. O grupo seria liderado por uma influenciadora digital e contaria também com familiares, o namorado, uma advogada e uma gerente de grupos online. Durante a operação foram apreendidos veículos de luxo, moto aquática, bolsas de grife, aparelhos eletrônicos e grandes quantias em espécie, inclusive em moedas estrangeiras. Todo o material agora passa por análise detalhada para comprovar a origem ilícita dos valores e dimensionar a atuação do grupo. A partir dessas denúncias, foi instaurado um inquérito policial, onde conseguimos apurar que essa influenciadora, em conjunto com outras pessoas, algumas delas do núcleo familiar, outras de fora, inclusive seu então namorado, formavam um grupo criminoso. De acordo com a Polícia Civil, além do bloqueio de mais de 11 milhões de reais e da apreensão de carros de luxo, foi encontrado durante a operação uma certa quantia em dinheiro em espécie, de pelo menos 3 moedas diferentes. E assim, julho se encerra como um mês de contrastes intensos entre violência e avanço médico, entre vulnerabilidade e investigação, entre tradição e modernidade digital. Um retrato do Maranhão em movimento complexo, vivo e sempre cheio de histórias que transformam o cotidiano em notícia. Em agosto, um dos principais destaques foi a mega operação de combate à organização criminosa que atuava com um esquema sofisticado de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Mas a surpresa, no caso, foi o indiciamento da influenciadora digital Tainá Souza, apontada como líder do grupo. Um dos locais mais lindos do mundo, o Parque dos Lençóis Maranhenses, foi palco de uma tragédia. Avião de pequeno porte caiu na cidade de Santo Amaro. E entre as vítimas, o piloto e uma médica veterinária de apenas 23 anos. Os Lençóis Maranhenses voltaram a ser assunto em agosto, mas desta vez para celebrar o reconhecimento como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O destino agora ganha mais relevância no cenário turístico internacional, destacando a sua importância ambiental e a necessidade de preservação. Agosto foi marcado por importantes medidas, acontecimentos e tragédias no Maranhão, mostrando tanto avanços quanto desafios enfrentados pelo Estado. No campo econômico, o mês começou com um passo significativo do governo federal. O presidente Lula assinou durante uma cerimônia no Palácio do Planalto a medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas que perderam competitividade nas exportações. A iniciativa parte do Plano Brasil Soberano e contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros da Fazenda Fernando Haddad e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Os recursos sairão do Fundo Garantidor de Exportações, oferecendo fôlego financeiro para empresas enfrentando dificuldade no comércio exterior. O crédito foi uma das medidas, mas o pacote do governo federal trouxe também outras ações, como a ampliação de compras por parte de órgãos do governo dessas empresas, principalmente produtos perecíveis, e a abertura de novos mercados para a exportação. Esse segundo ponto pode levar mais tempo e exigir uma adaptação da produção brasileira. No cenário esportivo, a Federação Maranhense de Futebol passou por mudanças significativas. Membros da junta interventora foram apresentados em entrevista coletiva na sede da entidade, após a decretação da intervenção determinada pela Justiça. A medida segue uma ação civil pública em tramitação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, na qual o Ministério Público aponta irregularidades e falta de transparência na gestão da FMF e do Instituto Maranhense de Futebol. Um novo relatório deverá detalhar ainda mais as informações sobre a administração da entidade. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, concedi
uma tutela provisória de urgência e afastei toda a diretoria da Federação Maranhense de Futebol e Instituto Maranhense de Futebol. O Ministério Público alega violação da Lei Geral do Esporte, que impõe a necessidade a estas instituições de promover uma gestão transparente e democrático. Agosto também trouxe episódios de violência e crime organizado. 7 pessoas foram indiciadas por participação em uma quadrilha especializada em jogos de azar online, incluindo a plataforma conhecida como Tigrinho. A influenciadora Tainá, apontada como líder do esquema, foi presa por violar medidas cautelares e responde a outros inquéritos, enquanto os envolvidos podem ser acusados de contravenção penal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na investigação foram bloqueados mais de 11 milhões em contas, além de apreensão de bens e veículos de luxo. Esses bens adquiridos, assim como esses valores recebidos decorrentes da prática do jogo, eles vinham sendo ocultados com auxílio de várias pessoas que compõem o grupo. Agora, em uma nova atualização do caso, a Justiça determinou o bloqueio de mais de 4 milhões de reais das contas da influenciadora. O valor expressivo confirma a linha de investigação da polícia e Tainá como cabeça do grupo criminoso. Em um caso de violência política, a irmã da presidente da Câmara Municipal de Afonso Cunha, Francisca Maria, revelou nas redes sociais que a parlamentar Júlia Rodrigues sofreu uma tentativa de estupro por parte do vice-prefeito da cidade, Floriano Pereira, do PDT, de 61 anos. A vítima denunciou também agressões físicas e declarou publicamente que não permanecerá em silêncio diante do crime, reforçando a luta contra abusos no próprio ambiente de trabalho. O caso é investigado pela Polícia Civil de Coelho Neto, onde Júlia Rodrigues registrou um boletim de ocorrência contra Floriano Pereira. Depois da repercussão, o vice-prefeito de Afonso Cunha usou as redes sociais para se defender. Em um vídeo, ele nega as acusações e afirma que a denúncia faz parte de uma trama política para prejudicá-lo, já que, segundo o próprio Floriano, em breve ele pretende se candidatar à prefeitura do município. A vereadora disse que, em outras oportunidades, ela já havia sido vítima de outras brincadeiras desrespeitosas feitas pelo vice-prefeito. Ele rasgou minha roupa sim, ele rasgou. O roxo que ele deixou aqui, que no momento ficou vermelho. Agora, como tá, passados os dias, tá ficando roxo. O mês também foi marcado por uma trágica fatalidade no turismo e aviação local. Um avião de pequeno porte caiu nas dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro, cerca de 250 quilômetros de São Luís. O acidente, registrado por volta das 21h30, resultou na morte de Manuel Victor Brito, piloto de 43 anos, e Bruna Emanuele Silva Pereira, médica veterinária. Eles viajavam em um modelo anfíbio pertencente ao deputado estadual Francisco Najib. Os corpos foram encontrados presos às ferragens, juntos a pertences pessoais, chocando a comunidade local. O trabalho foi basicamente a retirada das vítimas que estavam presas às ferragens. A dificuldade de acesso, obviamente, devido a ser uma região de dunas, foi um ponto a ser superado pelas equipes, mas todo esse trabalho foi feito de forma integrada, e os corpos foram recuperados e levados até o ML de São Luís. E agora viajamos 260 quilômetros até os Lençóis Maranhenses, que foram reconhecidos como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. A decisão aconteceu em julho de 2024 e o certificado foi entregue oficialmente em agosto de 2025. Esse reconhecimento destaca a beleza única do parque, com suas dunas e lagoas de água doce, e reforça a importância de sua preservação. Além de gerar orgulho, traz a responsabilidade de conciliar o turismo com a conservação ambiental. O mês de agosto também marcou despedidas. Marco Antônio Vieira da Silva, aos 88 anos, faleceu deixando um legado histórico no setor da comunicação do Maranhão. Filho do empresário e parlamentar Raimundo Lisboa Vieira da Silva, Marco Antônio participou do início da TV Ribamar, hoje TV Cidade, consolidando-se como uma figura importante no desenvolvimento da mídia local e no legado empresarial da família Vieira da Silva.
Agosto, assim, trouxe uma mistura de avanços econômicos e esportivos, denúncias de crimes e tragédias, além da memória de personalidades que marcaram o Maranhão. O mês deixa lições sobre governança, segurança, responsabilidade social e a importância de preservar vidas e legados. Chegou a hora do mês de setembro. São Luís vira um cenário de guerra. Disputa entre facções criminosas geraram um clima assustador na cidade. A situação foi tão séria que universidades decidiram até suspender as aulas por preocupações com a segurança dos alunos. E também virou notícia em setembro, um dia que era para ser de diversão, se tornou pesadelo de duas famílias e de toda a comunidade do bairro Redenção, na capital maranhense. 2 primos foram atropelados por um caminhão desgovernado em uma ladeira. Os meninos estavam em uma fila para receber doces em celebração ao feriado religioso. Setembro marcou o aniversário de uma iniciativa ousada. Companheira dos maranhenses há 44 anos, a TV Cidade completou mais um ciclo, levando informação e diversão aos 4 cantos do estado. Tudo começou com um sonho visionário do deputado Raimundo Vieira da Silva. Hoje, esse sonho é realidade. Afinal, a TV Cidade é uma das principais emissoras de televisão do estado. Uma TV que vive o presente, mas com um olhar no futuro. A emissora, que entrou no ar analógica, se tornou digital e agora se prepara para a chegada da TV 3.0. A TV 3.0 representa um marco na forma de fazer e consumir televisão no Brasil e vai fortalecer a TV aberta com comunicação de massa, com a qualidade tecnológica de um streaming. E já estamos nos preparando para recebê-la. História construída pelo trabalho orgulhoso de várias mãos. Olha, na verdade a gente tem acompanhado aí esse processo de evolução. Estou na TV Cidade desde 2008 e a gente vem batalhando bastante aí para levar para o telespectador uma imagem melhor, um som melhor e, claro, as notícias sempre com precisão, com apuração precisa, porque a gente faz um trabalho não só de investigação, de acompanhamento, mas a gente faz um trabalho também de modernização. A gente vem se modernizando, se reciclando todos os anos, com o envio de pautas, com a pesquisa de matérias e, claro, com a busca direto da fonte. O mês também teve a repetição de uma triste rotina. Mulheres que perderam a vida pelo simples fato de serem mulheres que tomam suas próprias decisões. Exemplos não faltam. 22 anos e uma vida inteira pela frente. Brenda Maria Souza da Silva é o retrato das vítimas de feminicídio. O principal suspeito era o vizinho, com quem a Brenda mantinha um relacionamento. A vida dela não foi a única destruída e a filha de 4 anos ficou sem mãe. Aos 23 anos, Letícia Pereira também entrou para as estatísticas, após ser morta a golpes de facão na porta de casa, em Balsas, no sul do Maranhão. O principal suspeito é o padrasto da jovem, preso no mesmo dia. E não há limites para a crueldade. No bairro da Vila Luizão, em São Luís, uma discussão terminou em marcas para a vida inteira. De acordo com a polícia, a briga de um casal teria começado após a crise de ciúme sentida pelo suspeito, que não teve o nome revelado. Durante a confusão, em um ato instintivo e violento, o homem agarrou a namorada, mordeu os lábios dela e arrancou com um puxão. A mulher teve o lábio inferior dilacerado. Após o crime, a polícia foi acionada por testemunhas, mas antes que os agentes chegassem, o criminoso fugiu. Mas não demorou muito e acabou sendo capturado. O suspeito foi capturado por volta de 5 horas da tarde. De acordo com a polícia, ele resistiu à prisão, chegando até a enfrentar os agentes, e se mostrou bastante agitado durante a abordagem. Para os policiais militares que atenderam à ocorrência, o suspeito muito provavelmente consumiu drogas momentos antes do crime. Após vários amigos da vítima terem ido à delegacia, relataram também que ele já tem todo um histórico de violência contra ex-namoradas. Então, um indivíduo desse não era nem para ter saído do presídio, agora tem que ficar lá por um bom tempo. Violência presente não apenas dentro de casa. Uma guerra de facções eclodiu nas ruas da capital, deixando um rastro de medo em quem não tem nada a ver com disputas entre grupos. Setembro também foi o mês onde o Maranhão virou destaque no país inteiro.
não pelos melhores motivos. 9h32 da noite. Em poucos segundos, o silêncio da rua é interrompido por uma sequência de tiros. Até o influenciador digital Ranoan Campos, que mora no bairro da Alemanha, registrou o momento dos disparos. Assustado, ele se abaixa para não ser atingido por uma bala perdida. Meu Deus, muita bala. Olha. Muita bala. Bala. Ai, meu Deus. Olha, a Alemanha tá um desespero, criança. Uma guerra onde a liberdade dos inocentes é feita refém da audácia dos bandidos. A operação foi denominada da captura, tendo em vista que a gente tem cumprido, né, os mandados de prisões que a gente tinha em nosso banco de dados, em aberto. Está sendo feito esse levantamento, né, pela Secretaria de Segurança, através da inteligência da Secretaria. Lá feito um filtro, um prévio levantamento, posteriormente repassado para a Polícia Civil, que está na coordenação no cumprimento desse mandado, ou seja, operacionalizando o cumprimento desse mandado de prisão. E a ideia é, desde o dia 29 de agosto até 31 de dezembro, realizar o maior número de cumprimento possível aí de mandados de prisões que estão em aberto. O medo tomou proporções tão grandes que até universidades suspenderam as aulas por preocupações com a segurança dos alunos. E apenas atividades administrativas seguem sendo realizadas entre as 8 horas da manhã e as 2 da tarde. A polícia reagiu, diversos líderes foram presos e o clima de normalidade voltou a pairar sobre a capital. Normalidade, não tranquilidade. Afinal, os grupos criminosos seguem em atuação não só em São Luís, mas em todo o Brasil, transformando espaços de convivência em campos de guerra onde só há perdedores. Na luta urbana, nem mesmo quem tinha como missão fazer rir foi poupado. É o caso da influenciadora trans conhecida como Grampola. Olá, meus amores, estou passando para dizer aos meus seguidores que eu, Grampola, rainha dos áudios de São Luís do Maranhão, estou de volta com o meu Instagram, que consegui recuperar a senha. Babado, meu bicho! Supostos crimes também podem virar uma espécie de reality show. É o caso da influenciadora Tainá Souza, presa preventivamente por, segundo a polícia, planejar a morte de policiais. Ela já havia sido alvo de outras ações pela promoção de jogos ilegais nas redes sociais. A prisão dela e de outros familiares logo se tornou um dos principais assuntos nas plataformas. A soltura teve direito até a um carro com a imagem dela. A repercussão foi nacional. Não, meu amor, zero silêncio. Jamais. Nada. Silêncio. Uma fatalidade também levou um pacato bairro na periferia de São Luís às manchetes nacionais. Sábado, 27 de setembro, Rua 3, no bairro Redenção. A região é conhecida por uma ladeira íngreme que desafia até mesmo quem caminha a pé. Confiando no poder da máquina, o motorista de um caminhão tenta subir a via. A cena foi registrada por um sistema de monitoramento. Carregado com bebidas, o veículo breca e o pior acontece. Em segundos, ele começa a descer a rua descontrolado. A rua onde várias crianças aproveitavam o final de semana se transformou no cenário de uma tragédia. 2 crianças foram atropeladas. Davi Guilherme Queiroz Chagas, de 9 anos, morreu no local. Jonathan José da Silva, de 8, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Eles eram primos e moravam no Coroado,
próximo onde tudo aconteceu. As vítimas eram só mais 2 crianças entre várias que estavam aqui na calçada se divertindo, brincando, enquanto aguardavam a entrega de bombons. Esse momento fazia parte da celebração de São Cosme e Damião, uma data bastante esperada pelas crianças, justamente por conta da tradição de receber doces. Mas agora, para quem veio festejar aqui no bairro da Redenção, a data traz um novo significado, traz lembranças de 2 meninos que estavam só começando a vida, mas que tiveram uma trajetória toda interrompida num piscar de olhos. Momentos de alegria instantaneamente transformados em dor e saudade. Os dias parece que não são mais o mesmo. Está sendo muito difícil mesmo. Acordar e levantar, sem dormir, noite sem dormir. Pensando no meu filho, pensando nessa crueldade, nessa fatalidade que aconteceu. Está sendo muito difícil mesmo. Aqui onde ele nunca estava triste, sempre alegre, uma criança bem esperta, andava, conhecia todo mundo na rua, conhecia mais, até gente mais do que eu. Aqui ele não tinha momento ruim para ele, era todo tempo alegre, feliz, brincava, saltava. E assim setembro se foi, com um misto de sentimentos, saudade, justiça e lembranças.